A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nesse domingo, nós vamos estudar sobre o mistério da unidade revelado. A lição de número 9 dos adultos. A leitura bíblica em classe está escrita em Efésios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. No capítulo 1, diz o seguinte: o capítulo 3 desta carta inicia com a sentença: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. A expressão por esta causa ou por causa disso aponta para as razões da sua condição de prisioneiro na cidade de Roma. A mensagem pregada pelo apóstolo, que incluiu os gentios no plano da salvação, causara grande incômodo para as autoridades judaicas. Esse era o verdadeiro motivo pelo qual os judeus levaram Paulo a julgamento sob a acusação de traição e fomento de rebelião entre os judeus. A partir desse esclarecimento, Paulo pretende que os gentios não fiquem constrangidos com o seu aprisionamento, mas que louve a Deus pela perfeição dos inescrutáveis caminhos divinos. Em seguida, o apóstolo Paulo passa a relatar a dispensação que lhes fora confiada em favor dos gentios. O mistério de Cristo que lhe fora dado conhecer e a sua consequente compreensão da mensagem que estivera oculta. Que os gentios são co-herdeiros e coparticipantes das promessas. Que esse sempre foi o eterno propósito de Deus. E por consequente, ele pede aos gentios que não desfaleçam por causa da sua prisão, pois a glória deles estava nisso. Pois se Paulo não tivesse anunciado o mistério revelado, ele não estaria preso. Mas também os efésios não poderiam ter ouvido o evangelho e convertido suas vidas a Cristo. Porque para os judeus, eles eram os únicos merecedores da promessa. Eles achavam que eles eram os únicos. A exclusividade era deles. E para os gentios, como eles achavam que também só os judeus eram os merecedores, eles não consideravam, eles ignoravam as promessas. No mesmo capítulo 3, o versículo 5 diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Essa expressão, como, indica que no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, o que foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção que os gentios também participariam. Então, meus queridos irmãos, no Antigo Testamento, eles tinham conhecimento desse mistério. Eles sabiam que alguma coisa Deus faria pelos gentios. Eles sabiam que eles seriam alcançados. Só que eles não sabiam como seriam alcançados. E somente o Espírito Santo que fez essa revelação para os profetas e para os apóstolos. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus
e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, que seria a igreja, o mistério oculto. Até hoje, existe muita rivalidade entre até cristãos, dizendo que eu tenho a razão, outros dizem, mas quem tem a razão sou eu. Mas Cristo veio para unir a todos. Nós sabemos que muitos judeus não se dão com os samaritanos, não se dão com gentios, não se dão com vários povos, porque ainda hoje eles se acham merecedores. Mas Cristo veio para quebrar essa barreira, veio para quebrar todos esses preconceitos, essas estigmas preconceituosas, tudo. E veio unir, veio fazer essa ligação, esse elo entre os povos. Todo aquele que confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, esse será salvo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Ou seja, esse mistério não podia partir de uma revelação humana. Tinha que vir de uma revelação divina, como foi feito. Em termos gerais, esse mistério revelado, sintetizando, significa a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo. O Pai idealizou, o Filho a executou. E também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, não existem dois corpos. Existe um corpo só. E existe só uma igreja. E essa igreja só tem um corpo. Então existe toda essa união, né, entre gentios e entre judeus. Quer queira, quer não, quem domina, quem diz quem vai ser a igreja é o próprio Deus. E Jesus, quando deu o seu sangue, ele não deu o seu sangue fazendo exceções. Ele deu para todos. Todos o quanto o receberem terão o direito de serem chamados filhos de Deus. Esse mistério todo significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo, por meio de Cristo. E como seria essa divulgação? Porque nós estamos falando de gentios. Os gentios, naquele tempo, que viviam ali perto dos judeus, não achavam-se merecedores. Da mesma forma, nos dias atuais, existem muitas pessoas que não se acham merecedoras, que não se acham que têm o direito de ir para o céu. Da mesma forma, essas pessoas que não se acham merecedoras, é a igreja que tem a principal obrigação de divulgar esse mistério, dizer, não, você também, se você o aceitar como seu único e suficiente Salvador, você vai ser salvo. O tópico 3 diz o seguinte, que esse mistério foi pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos.
O mistério agora é anunciado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Né? O versículo 8, o capítulo 3, o versículo 8, que diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então ele diz que essas riquezas são insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. A mente humana não tem capacidade para mensurar o tamanho da riqueza que Deus preparou para nós. A mente humana não tem essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade para dizer para os irmãos, não tenho nem como fazer uma alegoria, não tenho nem como fazer uma comparação do que são essas maravilhas que Deus tem para conosco. No tópico 3.2 diz o seguinte: como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 1 e o versículo 20, que diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, meus queridos, como diz o versículo aqui de Paulo, 1 Pedro, diz que antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo fosse mundo, Deus já tinha seu propósito. Deus não foi pego de surpresa. Deus sempre teve o controle de tudo. Sempre teve o controle de tudo e de todos, o tempo todo. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Né? Deus sempre teve o controle de tudo e de todos. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Não pense que Deus fez esse plano depois que o pecado entrou no mundo. Antes que o pecado entrasse no mundo, antes da fundação do mundo, Deus já tinha os seus desígnios. Deus já tinha seus planos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os meus, do que os seus, porque os pensamentos dele são perfeitos. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Nós estamos passando por momentos difíceis. Nós estamos passando por uma turbulência, por uma tribulação, por momentos difíceis. Mas tenha consciência de algo, de uma coisa. Deus está no controle. Deus não perdeu os seus poderes. Deus continua sendo Deus. Deus está
no controle. E para tudo ele tem um propósito. Eu não sei qual é o propósito, mas ele sabe. Para todos os eventos da história, ele teve um propósito eterno em andamento. Aí ele diz o seguinte: Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Para nós achamos impossível. Nós podemos até pensar que tudo está acabado, que tudo terminou, mas para Deus isso é só um tempo, é só um momento, é algo momentâneo, mas Ele está no controle de tudo. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. E a conclusão, meus irmãos, diz o seguinte: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus. Amém.